Olá pessoal, na nossa aula de matemática de hoje, vamos aprender sobre decomposição e composição dos números naturais, como também aprenderemos como realizar o arredondamento dos números. Então vamos lá? Vejam só, criançada, os números eles são formados por algarismo. E cada algarismo ocupa uma ordem, ou melhor, uma casinha decimal, que pode ser a das unidades, a das dezenas, a das centenas, a das unidades de milhar, a das dezenas de milhar e assim por diante. Mas antes, vamos ver o que é decomposição e o que é composição. Decomposição significa separar e composição significa juntar. Então, como já foi dito, em um número, cada algarismo ocupa uma posição que determina a ordem dele. Logo, cada algarismo representa um determinado valor, dependendo da ordem ou da casinha que o mesmo se encontra. Então, vamos lá a alguns exemplos. Aí nós temos o número 536. Então, veja que o algarismo 6 representa apenas 6 unidades. Enquanto que no número 460, o algarismo 6 representa 60 unidades, ou 6 dezenas. Já no número 678, o algarismo 6 representa 600 unidades, ou 6 centenas, ou 60 dezenas. Então vamos lá. Já os algarismos, e como é que eu sei qual a casinha que o número deve morar? Se o número só tem um algarismo, ele deve ficar na casinha das unidades, como é o caso do número 1, do número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, todos esses devem ficar na casinha ou na ordem, que é a primeira ordem das unidades, ok? Agora, quando o número possui dois algarismos, ele deve ficar na casa das dezenas, como é o caso do 10, do 20, do 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E assim vocês vão observando, quando ele vai ter 3 algarismos, então ele vai para a casa das centenas, que no caso o número 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Mas quando ele já possui 4 algarismos, então ele já vai para a ordem da unidade de milhar, a casinha da unidade das milhar, né? É o caso do 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 e 9000. Mas, quando ele vier a possuir 5 algarismos, então ele já vai para a casa das dezenas de milhar, como é o caso aí de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000. Então, por enquanto, nós vamos estudar até apenas a dezena de milhar, tá ok? Então, vocês veem que ele pode ocupar, neste caso aí, que nós já estudamos, até a casinha da unidade da dezena de milhar, ok? Então, já que nós aprendemos um pouco, né, como cada número ele vai ser lido e quanto é que ele vale de acordo com a ordem que ele está, então a gente agora vai fazer alguns exemplos de decomposição. Observem os exemplos. Temos aí o número 569. Então, o número 5, neste número, representa quanto? Representa 500. O número 6 representa 60
E o número 9 representa 9 unidades. Né? 500, observa que foi separado, né? 500 mais 60 mais 9. Vejamos um outro exemplo. Temos aí agora qual o número? 2.347. O número 2 aí representa 2.000. O número 3, vejam que representa 300. O número 4 representa 40 e o número 7 que representa 7 unidades. E veja que mais uma vez eu separei o número por completo, né, de acordo com o algarismo, o qual o mesmo corresponde. Vejamos mais um exemplo. Nós temos aí o número 35.278. Veja que eu tirei o 3 que representa 30, o 5 que é 5.000, o 2 que é 200, o 7 que é 70 e o 8 que é 8 unidades. Agora vamos ver o contrário, como é que a gente vai compor o número, né? Agora a gente vai compor, que é juntar agora. Vejamos aí, nós tínhamos 600 mais 30 mais 2. Então a gente formou aí o número 632. Vejamos mais um exemplo, onde nós temos aí, veja, 8.000 mais 400 mais 60 mais 5. Neste caso, a gente vai ver que eu juntei 8.465. Quando eu juntei todas as operações matemáticas aí, né? Vejamos mais um exemplo. Aí eu tenho 60.000 mais 6.000 mais 300 mais 2. Professor, e cadê a casa das dezenas que não tem? A casa das dezenas, quando não tem, a gente representa lá no número, observa que a gente representa pelo algarismo 0. Então, o 0 ele vai ser usado quando o número que pertence àquela ordem, ele não existe. Então, se não existe, então ele vai ser representado pelo número 0, ok? Então, vejamos aí agora como é que a gente vai fazer o arredondamento, que é escrever um número aproximado para aquele valor. Então aí diz o quê? Em muitas situações, o valor aproximado de um número já é suficiente para dar uma informação. Então muitas vezes a gente vai numa festa, no outro dia alguém pergunta se tinha muita gente. A gente, por exemplo, diz assim, foi aproximadamente 6.000 pessoas. A gente não tem uma certeza de quantas pessoas foram, pode ter ido mais ou menos, né, do que 6. Mas a gente está dizendo um valor aproximado do tanto que pessoas que estavam, né? Aí tem uma curiosidade aí, né? Você sabia que o diâmetro equatorial do planeta Terra é de aproximadamente 12.756 quilômetros? Podemos fazer um arredondamento dessa medida, 12.556 quilômetros, para uma unidade de milhar exata mais próxima. Então, temos que a medida do diâmetro da Terra é de aproximadamente 13.000. Veja que aí foi pego e foi arredondado para a unidade de milhar mais próxima. O número que representa a unidade de milhar nesse número é o número 2. Então, quem é que vem depois do 2? É um 7. O 7 ele está mais próximo de 0 ou mais próximo de 10? Então, ele está mais próximo de 10. Aí, quando se junta 10 centenas, vai formar uma unidade de milhar, que se junta com essas duas. Então, vai dar 3 unidades de milhar. Não é isso? Por isso que foi arredondado para 3.000 quilômetros. Vejamos aí agora, um outro exemplo. Denise mora na cidade de Rio Claro, que fica a 175 quilômetros da cidade de São Paulo. Ela costuma dizer que mora a aproximadamente 200 quilômetros de São Paulo. O número 200 é um arredondamento de 175 para a centena exata mais próxima. No número 175, o 1 é quem pertence à centena. Então, quem é que vem antes da centena? É a dezena, que no caso é 7. 7 também está mais próximo de 10 do que de 0. Então, a gente arredonda para 10 dezenas, que quando junta 10 dezenas vai dar uma centena. Juntando com essa outra uma centena, vai dar 2 dezenas. Por isso que a gente vai representar por 200. Observa também aí na reta numérica
que o número 175 ele está mais próximo de 200 do que de 100, né? Conforme está explicando aí bem direitinho. Observamos um outro exemplo aqui, ó. Em um jogo de basquete, 3.170 pessoas pagaram o ingresso e 3.986 pessoas estavam presentes. Podemos dizer que cerca de 3.000 pessoas são pagantes e cerca de 4.000 pessoas estão presentes. Esses números são arredondados de 3.160 e 3.986 para a unidade de milhar exata mais próxima. Então, quem é a unidade de milhar? A unidade de milhar nenhum deles, é o número 3, tanto em um como no outro. Então, veja que 3.160 ele vai estar mais próximo de 3.000. Enquanto que o número 3.986 ele está mais próximo do número 4.000 do que mais próximo de 3.000, né? Então a gente vai observar isso, beleza? Agora a gente vai ver aí alguns outros exemplos. Aí nós temos, a gente vai arredondar, no caso aí, para a unidade que está grifada. Nós temos 6.242. Veja que 200 está mais próximo de 6.000 do que mesmo de 7.000, né? Então a gente vai arredondar para o número 6.000. Porque 200 está mais próximo de 6.000 do que de 7.000. Não é verdade? Agora olha para o número aí. Nós vamos arredondar para a casa mais próxima aí do número 8, que ele pertence à dezena, à centena. Veja que é 3.837. 837 vai estar mais próximo de 800 do que de 900. Agora nós temos o número para arredondar para a unidade de milhar. Veja que é 800 depois do 2, né? Então depois do 2 é 800. 800 vai estar mais próximo de quem? De 12.000. 12.800 vai estar mais próximo de 12.000 ou mais próximo de 13.000? Ele vai estar mais próximo de 13.000. Então, observando que quando o algarismo estiver abaixo do número 5, a gente arredonda para o menor. Quando estiver mais do que 5, a gente arredonda para o próximo número, tá? Nós temos aí um outro exemplo para arredondar agora a casa das centenas. Veja que quando arredondou para a casa da centena, depois dele é o 8. Das centenas não, da dezena. Depois dele é o 8. Que no caso, quem está mais próximo do 70 vai ser 78. Vai estar mais próximo de 70 ou vai estar mais próximo de 80? Ele vai estar mais próximo de 80, né? Então arredonda para 6.880. Pronto, gente. De acordo com o que foi explicado, peguem agora a tarefa. Não é necessário imprimir, só se tiver como imprimir. Se não tiver, não vão se preocupar com impressão. Copia só o principal no caderno, tá? E vai e responde bem direitinho, bem bonitinho. Tira uma foto bem legível, de modo que nós, professores, consigamos ler e nos envia no nosso privado. Tá certo? Então tenham uma boa aula, uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Abraço e fiquem com Deus.